Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Privilégio de poder estar na casa de Deus e realmente me alegrei muito de poder congregar e cultuar com os irmãos hoje aqui. Lembrei, olhando a nave da igreja, os irmãos ali em cima, quando eu fui recebido aqui como membro e me deu muita alegria, não é? Até hoje a igreja tem cuidado de nós assim. Abra rapidamente a Bíblia em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, seja louvado o nome do Senhor, você que está nos assistindo pela internet, abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, hoje, quando eu fui convidado para ministrar a palavra, perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu falasse, o Espírito de Deus desenhou essa mensagem no meu coração. Atos 2, de 1 a 4 diz: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Curve sua cabeça, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus o Senhor, nós te louvamos, nós queremos te glorificar, queremos, Senhor amado, pedir a tua bênção, usa a minha pequenez, a minha instrumentalidade, para nesta noite, na tua casa, pregar a santa, poderosa, transformadora, inefável palavra de Deus, Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Irmãos, é raro, quase impossível mesmo que um pentecostal não conheça esse trecho das Escrituras Sagradas. Houve época que essa temática era obrigatória praticamente todos os dias da semana. O que não dizer do movimento pentecostal moderno que começou numa pequena sala de um seminário e se espalhou e alcançou milhões de pessoas nas décadas que se seguiram. O que dizer de um homem cego de um olho, chamado William Seymour, que pastoreava uma pequena igreja metodista na Rua Azusa, um homem que era desprezado pelos religiosos do seu tempo, mas que em determinado momento da sua vida foi cheio do poder do Espírito Santo. E por causa deste revestimento, as pessoas sentiam o poder de Deus fora das portas da igreja. A história conta que pessoas eram impactadas a quarteirões das reuniões que aconteceram na Rua Azusa. Mas eu não venho pregar hoje sobre o avivamento da Rua Azusa. Não vou pregar sobre o avivamento na China. Não vou pregar sobre o avivamento no Brasil. Não vou pregar sobre o grande derramamento do Espírito que aconteceu em Atos 2. Não é este o tema que Deus desenhou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês exatamente o versículo 1 do capítulo 2. É óbvio que o resultado foi um resultado fabuloso, pastor Jeremias. Foi um resultado tremendo, foi um resultado que ecoa na eternidade. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Mas não existe resultado sem causa. Qual é a causa? O que é que dá o play na voz de Deus? O que é que dá o start no céu para que as coisas sobrenaturais, os milagres, a mão de Deus se manifeste na terra? O que é que dá o play? O que é que dá o start? E a Bíblia revela isso no capítulo 1. Acho que eu estava lavando louça, quando o Espírito de Deus começou a falar no meu coração hoje, sobre esse versículo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, no mesmo lugar, no mesmo Espírito e no mesmo sentimento. Meus irmãos, nós muitas vezes nos preocupamos na verdade nós nos preocupamos e nós apresentamos os resultados daquilo que Deus faz na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa cidade. Hoje aqui na cidade teve uma carreata
de oração pela cidade. Eu estava orando, na verdade, coloquei oração lá, orar pela cidade. Mas muitas vezes são os resultados que nós apresentamos. Mas o que faz isso acontecer? O tema da mensagem de hoje é o resultado da perseverança. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O resultado da perseverança. Mais uma vez, o resultado da perseverança. Se você puder, anote, porque nós temos aqui 15 minutos para ministrar essa mensagem hoje. Amados, tudo começa com uma ordem. Esse trecho começa lá no Evangelho de Lucas, pastor Gessé, 24:49. O Senhor Jesus, em meio a uma situação adversa, ele havia sido preso, crucificado, seu nome foi espezinhado, colocaram guardas na porta do seu túmulo para que ninguém roubasse o seu cadáver. E de repente, no caminho de Emaús, alguns irmãos, eles vêm humanamente cabisbaixo. Eu vou te dizer, irmão, passar luta não é fácil. O crente que diz que é fácil passar luta é mentiroso. Porque a luta invade os nossos corações com sentimentos que estão alheios à fé. A luta traz incredulidade, a luta traz insegurança. E eles estavam, pela vista humana, completamente cabisbaixos. E Jesus se apresenta do lado deles, eles não reconhecem. Jesus começa a conversar com eles. Por que vocês estão desse jeito? Imagina Jesus chegando lá na sua casa no meio da pandemia e dizendo: por que você está desse jeito? Imagina você sem emprego e Jesus chegando, batendo na tua porta e diz: por que você está assim? Por que você está? Se você se entregou. E aqueles homens disseram: você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Sobre Jesus de Nazaré? E a palavra de Deus diz que em determinado momento Jesus começa a ministrar, a falar com eles, e abre os olhos deles, e Jesus diz: ficai na cidade de Jerusalém. Jerusalém, na época, representava a cidade de Deus. O templo estava lá. Ficai, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus fez uma promessa. Uma promessa. Diz a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 15, de 4 a 7, mas especificamente no versículo 6, pastor Bernardo, que Jesus não falou só com aqueles dois, não. Ele falou com 500 irmãos. Olha que congregação maravilhosa. Metade de 1 milheiro de pessoas, de uma vez só, ouviram Jesus falar. Jesus ressuscita dos mortos. Jesus se revela a eles. Jesus anda 40 dias, está escrito em Atos 1:3, e Jesus anda 40 dias com aquele povo. E no versículo 8, Jesus vai e faz uma promessa para eles, para vocês, para mim, para os irmãos chineses, para o povo da Rua Azusa. Atos 1:8, ele diz: e recebereis poder. Vocês têm a ousadia de ficar em Jerusalém? Recebereis poder. Vocês acreditam que devem ficar em Jerusalém? E recebereis poder. E quando vocês receberem esse poder, vocês vão abrir a boca, e eu vou incendiar o mundo, é isso? Ser minhas testemunhas. Vocês vão adorá-lo, vão glorificá-lo, vão exaltar o seu nome. E esse é o enredo, é o contexto dessa situação. Mas aí acontece a coisa mais complicada do livro de Atos. Versículo 9, capítulo 1. Ele diz: recebereis poder. Se diz assim para você, pastor Jeremias, para a senhora, pastora Bernadette, Jesus diz: recebereis poder. Você diz: aleluia, manda mais, Senhor. Mas daqui a pouco ele diz: agora eu estou indo embora. A Bíblia diz, irmãos, pela fé estáis em pé.
Quando Jesus é recebido, ele sobe ao céu. Segundo as Escrituras, diz que os discípulos ficaram embasbacados. Era tanto embasbacamento que 2 anjos aparecem e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando Jesus indo para o céu? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai o quê? Vai o quê? Mas antes disso ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio. Aqui tem mais de 3, Jesus está passeando aqui. Aleluia! Covid-19, 20, 21, 34, não pode impedir Jesus de andar no meio dos candeeiros da igreja. Não pode impedir Jesus de segurar as estrelas da sua mão. O que é que pode impedir? Meus irmãos queridos, 10 dias se passam desde que Jesus sobe ao céu. Quantos irmãos ouviram Jesus falar? 500. Vamos somar a este mais 12. Vamos somar a este os outros 2 no caminho de Emaús. Vamos somar a este aqueles que ouviram falar, porque não conseguiram chegar a tempo. Mas Jesus sobe o céu. Quando ele sobe ao céu, antes disso ele havia deixado uma, diga, promessa. Promessa. 10 dias. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, que existem, por exemplo, tantas vozes desse mundo e nenhuma delas é sem significação. 10 dias. Você não sentia um arrepio? Não tinha um ministério de louvor bonito como esse cantando? Não tinha o pastor Jeremias nos impregnando de confiança, dizendo: Jesus vai fazer. O irmão Gessé não estava lá, pastor Cruvinel não tinha nascido, pastor Roberto Lucena também não, e os irmãos começaram a ouvir vozes, como essas que você ouve pelo WhatsApp, como essas que você ouve pelo Facebook, como essas que todos os dias alguns crentes extremamente carnais difundem e tentam roubar a nossa fé. Imagina 10 dias, aquele povo no cenáculo, orando, e de repente alguém dizendo assim: ó, tem uma guarnição do Império Romano aí, quase chegando, ó, daqui a pouco, ó, vamos prender todo mundo. Imagina as pessoas dizendo que morreu, mentira, que ressuscitou. Você está tendo alucinação. Dos 500, as pessoas foram perdendo a fé. Diga comigo, o importante não é como eu começo, é como eu termino. Eu tenho que ter discernimento. Irmãos, eu estou fazendo live todo dia. Esses dias me chamaram para um programa de televisão, sabe aonde? Um programa de rádio, sabe aonde? Nos Estados Unidos, e eu falando de Jesus. E termino falando de Jesus. Daqui a pouco alguém de Moçambique: pastor, estou sentindo poder. O outro diz: oh, pastor, eu estou sentindo poder. Meus irmãos, para nós crentes, a adversidade não é adversidade, ela é oportunidade. É isso. Glória ao nome de Jesus. Perseverar, apesar da situação que nos cerca. Eu contei aqui na última vez que preguei aqui sobre o menino mudo. Não contei, vou contar agora. Que às vezes as pessoas perdem o discernimento das coisas. Perdem o discernimento. Lá no norte do Brasil, tinha uma igreja que o irmãozinho, o filho da irmã era mudo e surdo. Isso virou até uma música, uma canção. E aí, o menino, não, como não ouvia e não falava, ia para o culto e via os irmãos: aleluia, glória a Deus. Outro levantava, pulava, outro. E aí chegou em casa, ele começou a conversar com a mãe: em Libras, o que é aquele negócio do irmão levantar a mão, abrir e pular e dar aleluia? Aí a mãe falou: é o poder de Deus, meu filho. Aí o menino mudo: mãe, eu quero também então. Eu quero dar glória a Deus. Eu quero sentir o poder de Deus, mãe. Mas ele não fala. Ele não ouve. A mãe falou: faz o seguinte. Pegou um papel e começou a escrever um monte de coisa no papel. Cortou um monte de pedacinho de papel. Colocou dentro de um saco e deu para o filho. Filho, quando você chegar na igreja, que você vê o pessoal levantar a mão, quando você vê o pessoal abrir a boca e falar e chorar, quando você vê o pessoal caindo lágrima, você levanta também, pega os papelzinhos e joga para o alto. Foi dito e feito. Chegou no culto, irmão. Quando ele viu o irmão levantando as mãos, ele pegou o papelzinho e começou a jogar para o alto.
Outra irmã começou a chorar, ele pegou o papelzinho e começou a jogar para o alto. Daqui a pouco o menino começa a chorar, pastor Gessé. Aí chega um obreiro para ele, olha que falta de discernimento. E disse, que é isso, irmã, você não ensina teu filho não, sujando a casa do Senhor. E tentando repreender o menino. E aí a mãe, mas sabe o que acontece? Ele queria adorar a Deus. Que é isso? Isso é adorar a Deus. Esse monte de papel, aí o obreiro chegou. Puxou o papel, quando ele abriu, estava escrito glória a Deus, um aleluia no outro. O menino estava adorando, aleluia. Amado, a adversidade é oportunidade. Você está na adversidade. Até o obreiro chorou naquela hora. Diga comigo, toda adversidade, ela é uma oportunidade. Meus amados irmãos, Deus prometeu. Anote. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura, diria e não faria, falaria e não confirmaria. Veja Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não depende da direita, não depende da esquerda, não depende da fake news, ele não depende do Congresso, ele não depende da Câmara de Deputados, ele não depende do prefeito dessa cidade, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que não te deixaria nem te desampararia. Se você estiver aqui assistindo agora, aí na tua casa, Jesus está com você aí, você é crente. Persevera na fé, aleluia, perseverança, o que nos inspira a perseverar, acreditar na promessa, Romanos 10, 17, amados, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Agora, se a gente ficar se impregnando, nada contra essas plataformas de streaming, eu tenho, mas a gente fica se impregnando de coisas que não tem a ver com a palavra. Agora eu estou de férias de ser crente, eu estou de férias de ir para a igreja. Se liga, irmãos, nós estamos um momento escondidos. Deus está permitindo que a gente se esconda um momentinho, mas isso não vai impedir que a gente continue orando, pregando, falando, santificando, crendo. Aleluia! Quando Deus abrir a porta, ninguém vai fechar. E nós vamos entupir, não é igreja não, nós vamos entupir estádio pregando a palavra de Deus. Eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo que perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência, constância. Tem irmão nosso que está passando a necessidade, como realmente falou o Gessé. Tem gente que está desempregado, só que esses irmãos não pararam de orar, não pararam de pregar. Quando eles falam que Jesus é bom, eles falam com um sorriso no rosto, porque, meus amados irmãos, convicção é aquilo que nos sustenta. Convicção é o que nos sustenta, não é a opinião, é a convicção. Aleluia! Irmãos, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Lucas 8, 15, diz que a perseverança é a qualidade de uma terra boa. É essa hora a gente vai ver que terra que nós somos. É bom ou é ruim? Porque a Bíblia diz, lá em Lucas 8,15, e o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão bom fruto com perseverança. Diga para quem está do teu lado, quando você puder, os que podem, diga, dê fruto, querido, e dê fruto com perseverança. É o que a palavra de Deus ensina. Eu quero encerrar, irmãos. Eu ia falar sobre perseverança e oração, perseverança com santidade, perseverança, mas eu quero dizer aqui, segundo o livro das Crônicas de Israel 20, 17. Nesta batalha, não tereis que pelejar. Versão atualizada, versão corrigida, está somente em pé. Versão atualizada, tome posição. Diga para mim, pastor Cruvinel, diga, pode
Fica com vontade, irmão, com autoridade. Né? Seja crente. Pode falar, irmão. Seja crente. Porque ser crente é melhor que ser pastor. Então diga, seja crente. Diga, seja crente. Leve o evangelho. Dê testemunho. Sabe, amados irmãos, às vezes eu chego no lugar e começo a ver as coisas acontecendo e ouço o Espírito Santo falar. É para isso que eu te chamei, para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Jesus não me chamou para ser radialista, nem participar de programa de televisão. Ele me chamou para pregar o evangelho e chamou você também. Se posiciona. Tarabacandarai. Alguém disse que fechar a porta da rádio. Não tem problema. Se não existir mais internet, eu vou para a esquina. Mas vou pregar o evangelho. Jesus nos chamou para ser adorador. Para jogar papelzinho para o alto. Se não tiver voz, se for mudo, se for surdo, joga papelzinho para o alto. E eu quero dizer que estou com saudade de vocês. Perseverando na oração. Perseverando na santidade. De vez em quando eu estou fazendo umas vigílias de madrugada, chamando o povo para orar. Perseverança na pregação. Qual é o resultado de tudo isso? Atos 2, 4. E vou terminar com Atos 4. Eu só vou ler e entregar o microfone. Atos 4. Eu coloquei do 23 ao 31, mas eu vou ler. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, prenderam Pedro e João. Prenderam Pedro e João, bateram neles. Já apanhou por causa de Jesus? Esses dias alguém entrou no meu Facebook e disse, que negócio de Jesus o quê, pastor? O negócio é fulano de tal, ele é a esperança do Brasil, se liga. Brasil sem Jesus não é nada. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz dizendo, e disseram a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, e eles começam a orar. No versículo 28, 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. O que ameaça a sua vida? Agora, olha, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígio, por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar, e está onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e eles anunciaram a palavra de Deus. Irmão, Jesus tira a gente de sala de intubação, Jesus tira a gente da cova. Tem o testemunho de trabalho feito na internet, e Jesus curando gente que estava entubada. Deixa eu dizer para você, Jesus não abandonou, persevera, o resultado vai chegar. Jesus abençoe meus irmãos.